Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 23, que diz: Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Bom, queridos, já estudamos esse verso inicialmente, explicando. Quem não ouviu pode recorrer a isso no YouTube, né? Ou no podcast, enfim. Que Saulo, esse decorridos muitos dias foi um período de 3 anos em que Saulo se isolou na Arábia, provavelmente para se capacitar, para estudar, para reinterpretar o Antigo Testamento, agora tendo Jesus como Messias, Jesus como aquele a partir do qual ele conseguiria compreender de uma maneira plena o Antigo Testamento, suas profecias e também o modo de vida que ele deveria ter, porque ele viu que o modo de vida dele estava completamente equivocado. Nós comentamos, queridos, ao estudar esse verso, a questão das pessoas muitas vezes saírem dando opiniões e falando coisas sem terem o devido embasamento. E eu queria reforçar isso, porque isso é hoje uma praga no mundo moderno. O mundo moderno das mídias sociais, em que a opinião de todos é exposta, isso se tornou flagrante. O quanto as pessoas têm opiniões tão fortes sobre assuntos aos quais elas não têm praticamente nenhuma análise aprofundada sobre aquilo. Uma coisa é a pessoa ter uma opinião forte, uma opinião firme sobre um assunto ao qual ela buscou conhecimento, fontes, analisou, né, no mundo científico, no mundo do estudo acadêmico. A gente analisa a tese, a antítese, ou seja, a antitese, ou seja, o oposto, o contraditório, para se chegar a uma síntese, a uma conclusão. Então você analisa os prós e contras, analisa argumentos a favor, analisa argumentos contra, para você chegar a uma conclusão embasada. Você analisa, né, a história daquele pensamento, você analisa a história das contradições daquele pensamento, você analisa tudo que está por trás, né, todas as circunstâncias que envolvem aquilo, você analisa as implicações daquela conclusão, se aplicada ao mundo. Então é uma coisa com uma certa análise aprofundada. As pessoas hoje em dia dão opiniões sobre coisas sérias assim a esmo, sem qualquer análise, sem qualquer pensamento mais aprofundado. E isso é perigoso, queridos. Nós estamos nos tornando uma sociedade muito superficial e muito agressiva em relação a opiniões, a pensamentos, sem a devida análise. Eu citei aquele verso de 1 a Timóteo, capítulo 1, que as pessoas estão se voltando para discussões inúteis, querendo ser mestres, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Hoje, nas mídias sociais, nós vemos pessoas fazendo afirmações categóricas sobre determinada questão, seja religiosa, seja política. Agora eu me pergunto, quantos livros a pessoa leu sobre aquele assunto que ela está fazendo essa afirmação tão categórica? Quantos? E mais, se ela leu livros só a favor daquela posição ou também contra? Então veja como isso é uma pergunta basicamente retórica, porque nós sabemos que essas pessoas não leram absolutamente nada a respeito disso. Claro que há alguns pensadores que têm um certo embasamento. Sim, né, a gente conhece alguns por aí de filósofos, de pessoas, pastores ou líderes que têm algum embasamento. Alguns, sim. Eu suspeito que a maioria não. Agora, as pessoas em geral que estão divulgando coisas, em geral estão divulgando muitas vezes coisas falsas, mas que elas assinam embaixo ao divulgar coisas que ou são superficiais ou são realmente falsas, enganosas. E a gente tem que ter um cuidado em relação a isso, queridos, para não estarmos espalhando uma mentira. Porque quem é o pai da mentira? E se você espalha aquilo que esse pai gerou, você está
divulgando um anti-evangelho. Ou algo prejudicial, caso não seja em relação ao evangelho, prejudicial à cidadania, ao país. Então a gente tem que pensar bem. Geralmente, queridos, os pensamentos que circulam, elas têm uma origem, que muitas vezes remonta a séculos atrás. No mínimo décadas, mas em geral séculos. Que da onde veio, da onde surgiu aquele estilo de pensamento. Se a pessoa é de uma certa corrente política, ela está achando que o pensamento dela é inovador, é radical, é novo. Não, tem séculos. No mínimo décadas, mas pelo menos de antes de 1900, com certeza deve ser. Então, qual a origem desse pensamento? O que esse pensamento, ao ser aplicado, gerou de bom e de ruim nas sociedades aos quais foram aplicados? Outra questão, verifique a fonte. Muitas vezes as pessoas divulgam, olha, porque não sei quem disse tal coisa. E eu sempre duvido. Quando alguém diz, não, porque o sábio tal disse tal coisa. Eu vou lá verificar. E muitas vezes não foi aquela pessoa que disse. Então, esses dias até circulou, né, na internet, pessoas citando um prêmio Nobel de Medicina que disse tal coisa, e aí foi fazer uma entrevista com aquele prêmio Nobel de Medicina, e ele disse, eu jamais disse isso. E circulou no planeta inteiro. Então você tem que verificar a fonte. Se está sendo escrito, né, se você recebeu um post que o prêmio Nobel de Medicina disse tal coisa, pesquise no Google para ver se no site daquela pessoa praticamente todos têm. Se tem a citação lá, se tem um artigo científico publicado na página da universidade que ele trabalha, ou do centro de pesquisa, é algo tão simples, é só você copiar e colar aquela frase e colocar no seu mecanismo de busca. Pronto. Agora a pessoa sai clicando, espalhando mentiras. Queridos, não faça isso. Outro ponto, você tem que ver o que mais está escrito sobre aquilo. Não é ler só um parágrafo, uma página de blog, pronto, já sei tudo sobre esse assunto. Não, você não sabe praticamente nada. Você tem que ver o que mais está escrito sobre aquilo. Até o diabo tentou fazer isso. Jesus, olha só. Olha aqui, ó, a referência. Salmo 91. Vamos ler comigo? Vamos abrir na Bíblia? Olha aqui, Jesus. Está escrito isso aqui? Confira, vamos conferir. Se tem base bíblica, tem aqui, ó. Ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito para que te guardem. Então, Jesus, pule daqui, porque está escrito, olha, os anjos vão te guardar. Não está escrito, Jesus? Não está aqui? Olha aqui, estou te mostrando a Bíblia aberta. Sim, mas o que mais está escrito sobre isso? Saulo teve esse entendimento. Pera, eu preciso me aprofundar. Ele que já era um doutor na religião judaica. Em Antigo Testamento, talvez ele fosse um dos maiores conhecedores do planeta da época. Talvez ele estivesse entre os 20, 30 pessoas que tinham o maior conhecimento do Antigo Testamento no planeta. Eu estou falando do planeta. Ainda assim, ele teve humildade. Pera, agora que eu tenho essa nova compreensão a partir de Jesus, eu preciso me dedicar a reavaliar tudo. Então, o que mais está escrito? O que Jesus respondeu para aquela afirmação de Satanás? Sim, está escrito no Salmo 91 isso. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, não basta você ter lido um pouquinho sobre aquilo. Você precisa ter uma gama de conhecimento. Outro ponto que eu quero trazer aqui, evite extremos, queridos. Evite extremos. Geralmente o extremo é burro, porque ele só analisa um lado. Na política nós estamos vendo isso, na religião também há muito isso. Sempre quando vê lados muito extremados, é quase certo que o caminho do meio é o correto. Em geral é o caminho do meio. Tem gente que fica nessa briga. O caminho é esse ou o caminho é aquele? E eles põem o extremo de cada uma das opções. E fica um pensamento bipolar. Um pensamento muito simplório, queridos. A gente tem que investir na caridade, no assistencialismo, ou não? Nós temos que investir na promoção de emprego, em geração de empregos. Não é uma coisa. Você não tem que escolher entre uma coisa e outra. Um meio caminho. Você tem que acudir as pessoas que naquele momento não estão conseguindo emprego em lugar nenhum, porque senão vão morrer de fome ou vão viver de maneira miserável e indigna,
Mas também você tem que focar na geração de empregos, para que a pessoa não fique simplesmente, né, recebendo dinheiro sem estar trabalhando. Que o trabalho é importante para ela também produzir para a sociedade e para ela se sentir útil, ela com ela mesma, para o mundo. Então, queridos, evite os extremos. Combate a corrupção, mas aí a gente fecha todas as empresas. Não, tem sempre um caminho mais sensato, de bom senso. Isso para tudo. Não quero entrar nesses méritos, porque senão as pessoas também não vão saber lidar com isso. Mas, por favor, evite os extremos. E vamos ter essa humildade. Se eu vou dar uma opinião sobre algo, então estude. Não saia divulgando, porque aquilo pode ser algo totalmente enganoso e torpe. Porque você sabe de onde veio, você sabe as consequências, você sabe todas as circunstâncias ao redor daquilo. Não, as pessoas não sabem quase nada em profundidade. Então busque. A gente tem material para buscar. A gente tem YouTube, a gente tem pesquisas na internet. Então vamos ter essa sabedoria para que você divulgue o que é correto. Você já pensou que talvez 90% ou 95% do que você tem divulgado pode ser falso? Tem pessoas que eu acho que está nessa proporção. Não ninguém que eu conheço aqui, mas vendo os posts que circulam para todo lado. Então as pessoas estão circulando muita mentira, queridos. E a gente tem que. Nós temos que ser uma barreira a isso. Nós temos que ser um filtro. Um filtro que mostra bom senso. Se alguém trouxer uma opinião, mesmo que seja da corrente política diferente da sua, você como cidadão, você pode escolher uma corrente política ou outra. Agora, se a pessoa traz uma opinião, não, é da posição política contrária, então eu já nego de cara. Não, analise. Porque talvez aquela opinião da pessoa talvez você até concordar naquele aspecto. Ou então aquele aspecto pode suavizar um pouco o seu, que o seu talvez estivesse extremado. Hoje em dia não está havendo diálogo. São debates entre pessoas surdas. Isso é ridículo, porque isso é contrário ao bem comum. Nós precisamos ouvir, amenizar cada um dos lados se aproximar um pouco para chegar num meio termo, para evitar excessos em qualquer direção. A gente precisa dessa sabedoria, que não tem havido. As pessoas estão tratando as coisas como se fosse guerra. Isso é muito problemático. Tem que ser tratado de uma maneira, sim, firme, de uma maneira conclusiva, mas com sabedoria, com bom senso. Sem tratar isso como se fosse torcida de futebol. O outro está errado e pronto, acabou. Não. Isso não é briga de torcida de futebol. Você tem que pesar as ideias, analisar. Às vezes ele vai estar correto, às vezes você vai estar correto, às vezes nenhum dos dois vai estar correto, vai estar no meio termo. Em geral é assim. Então que a gente tenha essa sabedoria humilde para que a gente possa... Isso é maturidade, queridos. Então que a gente seja como Saulo. Se você for opinar, busque, se capacite um pouco mais para lidar com aquele tema. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.